Ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Pois é, meus bacanos, parece que vários XS brasileiros vão ter a oportunidade de aparecer aqui no meu canal, não é mesmo? Já que eu tive a oportunidade e a coragem de ficar cara a cara com eles e fazer vídeo falando deles aqui no meu canal, que no caso foi um XE humano e 3 XEs ouriços. Mas o XE brasileiro que eu irei falar aqui nesse vídeo, ele é bem diferente, e o nome dele é Amalga. E esse XE aqui, eu já estava querendo falar dele já faz bastante tempo. Criado pelo usuário Garoto Ruby ou só Ruby, e inclusive ele é inscrito aqui do meu canal, já que ele aparece de vez em quando aqui nos meus vídeos, e eu conheci o XE dele lá na Blue Sky. E aí quando eu vi o XE do Ruby, eu perguntei pra ele se ele tinha alguma lore, e o próprio Ruby falou pra mim que sim. E então, eu mesmo terei a oportunidade de falar do XE do meu inscrito Silly Ruby. Então, venham comigo que hoje vocês inscritos e inscritas irão conhecer Amalga de Coiote, a monstruosidade horrenda na forma de um coiote. Antes de começar a falar sobre o Amalga, preciso mencionar uma coisa antes de falar sobre ele. Peço para nenhum de vocês confundirem o Amalga com o Amalgam. Por mais que esses dois tenham o mesmo nome, já que um não tem um M no final e o outro tem um M no final, ou seja, os dois eles são seres diferentes, um sendo um ouriço e o outro um coiote. Então não confundem esses dois ou até mesmo pensem em merda, ok, meus bacanos? Já que eu mesmo perguntei para o Ruby se eu podia falar sobre isso, porque eu tava sentindo que uma hora ou outra uma galera poderia acusar ele de estar copiando o nome do Amalgam, e o próprio falou pra mim que não. Então, por favor, não confundem esses dois. Agora vamos falar sobre a sua aparência. Ele é um coiote branco, com olhos vermelhos, pupilas pretas, com um focinho enorme e pontudo, dentes amarelos, afiados junto de um sorriso enorme, possui uma cicatriz enorme em seu peito, junto de seus braços e pernas sendo pura carne viva, junto de garras afiadas e a sua cauda completamente bagunçada junto de uma carne saindo de dentro da sua cauda. Pois então, chega de enrolar e vamos contar a história de Amalga. Tudo começa em algum lugar. Um lugar onde o seu primeiro personagem é originado. Pode ser uma casa, uma cidade, um planeta desconhecido, o que for. Mas o fato é que tudo começa em algum lugar. Porém, essa origem acontece fora da própria realidade. O próprio limbo. E o limbo se trata de uma dimensão de segundo plano da nossa realidade, onde o tempo não existe. Um plano que é constituído de um vermelho vibrante que consome e ofusca todas as cores, habitado por um mar de criaturas que não seguem as leis da física ou até mesmo esperarem para serem criados. E nesse limbo existe uma única estrela, uma estrela negra que distorce tudo em sua volta e até mesmo suga o próprio espaço vermelho desse limbo. E as criaturas de lá, elas mal ousam se aproximar daquela estrela negra, pois elas sabem que irão sumir como um mero pensamento. E essa estrela ainda possui uma consciência própria. Na verdade, múltiplas consciências. Essa estrela negra possui diversas personalidades, sejam bondosas,
maldosas ou até mesmo neutras. Mas no seu próprio centro existe a ideia do caos. Mas de repente, perturbando a sua eterna não existência de puro tédio. E essa Estrela Negra teve uma visão de vários mundos diferentes, com suas histórias próprias, mas ainda com uma base para serem moldadas por uma força maior. E nestes mundos existiam criaturas distorcidas que pareciam com as do Limbo, e usando esses mundos para causar a pura destruição e matança e até mesmo o caos. E foi assim que a Estrela Negra teve o conhecimento dos Eshes, e isso a fascinou e assustou de diversas formas diferentes, com as suas múltiplas personalidades conflitando entre si. O que eu estou fazendo? Isso é divertido. Eu estou fazendo os outros sofrerem. Eles parecem tão livres. Incrível. Nojento. Caos! E bem, depois de toda essa bagunça, a Estrela Negra, diante de um conflito interno, começava a romper a sua própria estrutura, causando um colapso que distorceu todo o Limbo e formando o que seria dois seres de naturezas diferentes, que são Amalga e Lucinos. Amalga tornou-se um ser criado a partir do próprio Limbo e a formação de várias criaturas distorcidas, formando assim um Amalgamite, um dos sentimentos negativos e o caos. E Amalga não só se tornou apenas um ser vivo, não, mas sim o conceito da própria loucura, aquele que irá criar o seu próprio mundo, um mundo belo, uma beleza distorcida que duraria até o fim dos tempos. Já o Lucinus, aquele que se tornou um outro ser da sua própria noção de bondade e justiça, o único que tinha cores calmantes daquele limbo vermelho forte. E ele tentou até mesmo impedir o seu, entre aspas, irmão. Mas foi tudo em vão, pois Amalga, em um pouco tempo, se mostrou um ser poderoso, resultando em Lucinus quase sendo apagado da existência, que naquele limbo significaria praticamente ser esquecido para sempre. Totalmente livre, assim, para fazer o que quisesse com a sua nova consciência própria. E Amalga conseguiu romper o limbo e finalmente surgia na realidade o seu universo próprio, onde ele irá criar o seu reino distorcido. Já as transformações de Amalga, ele possui 3 transformações. A primeira é a sua forma Faker, onde ele se assemelha a um coiote branco com uma cicatriz no peito, com sapatos e luvas vermelhas. E a sua terceira forma, a sua forma besta, o seu corpo é 99% pura carne viva, com garras afiadas e possui 3 pares de bocas em sua cauda. Já as suas habilidades, ele possui a metamorfose, essa sendo a sua principal habilidade, sendo capaz de modificar a sua própria estrutura de nível molecular e até mesmo fora das leis convencionais, assim podendo ter formas monstruosas. A adaptação ao caos, Amalga é a própria concepção do caos. Sempre irá existir caso tenha o caos em algum lugar do universo, mesmo que seja o pensamento de outros seres. Distorção da realidade, ele consegue distorcer a realidade para os seus próprios desejos, conseguindo criar e apagar
para moldar o seu mundo perfeito. Controle sobre a vida. Ele é capaz de controlar a vida dos seres em seu controle, e como um deus, ele é capaz de matar e ressuscitar as suas vítimas sempre que quiser. A sua transfiguração, Amalga é capaz de mudar a estrutura de tudo aquilo em seu domínio, não importando se for vivo ou não. E por último, a sua contaminação visual. Ele é capaz de passar um vírus mortal para as suas vítimas. Aquelas que o verem começarão a sentir fortes dores de cabeça e tonturas, porém um forte desejo de vê-lo mais e continuar participando dos seus jogos doentios. Já as suas fraquezas, sim, o nosso coiote ele possui fraquezas. E ele não é um ser absoluto e tem muitas chances de enfraquecer os seus poderes. Mas esteja avisado, nunca o subestime. As suas fraquezas são a sua falta de atenção. Amalga ele é um ser que se alimenta de energia vital. E essa energia vital é gerada quanto mais consomem as mídias do próprio. Quanto mais as pessoas o vejam e o conhecem, mais ele se tornará poderoso. Porém, e se isso for ao contrário? Pois, e se as pessoas conseguirem parar de prestar atenção nele e deixá-lo no esquecimento? Bem, Amalga começará a ter os seus poderes enfraquecidos, pois ele está faminto, o deixando bastante limitado até que mais pessoas começam a consumir as suas mídias de novo. A sua fome, Amalga ele não só se alimenta de energia vital das pessoas, mas também ele precisa digerir bastante carne para deixar a sua forma estável, pois caso contrário, o mesmo começará a ficar louco e cada vez mais descontrolado. E um ótimo exemplo é o Sonic do mundo e da história de Amalga, onde ele teve a sua carne, ossos, órgãos devorados pelo Amalga, deixando a sua pele intacta e reanimada para deixar o legado de Sonic. E ele permaneceu vivo de alguma forma, porém não conseguindo mais usar os seus sentidos, com apenas suspiros de vento saindo de sua boca como um pedido rouco de ajuda. E por último, o seu irmão Lucinus. Sim, o irmão de Amalga é uma de suas fraquezas. Bem, quase isso, pois uma vez que eles se fundirem novamente para a Estrela Negra, eles serão mandados de volta ao Limbo, se tornando seres neutros para os próximos milhares de anos. E, inclusive, eu mesmo, Pedrão JP Gamer, já fiquei cara a cara com o Amalga. Só que, ao contrário dos 4 XS que eu fiquei cara a cara com eles, já com o Amalga foi diferente, já que ele me chamou para um jantar. Um jantar bem grotesco, tanto que até mesmo tem um diálogo entre eu e o Amalga. E eu vou ser bem sincero, eu nunca sequer tinha visto tanta coisa grotesca naquele jantar. Apenas fiquem com essa conversa entre eu e o Amalga. Apreciando o jantar, Sr. Pedrão. Fui eu mesmo que fiz. Bem, está magnífico e interessante vindo de você, Amalga. Já que eu fiquei cara a cara com 4 XS e agora são 5. Já que você é um XE. E é um grande prazer fazer parte dessas entrevistas. Basicamente isso, Amalga. Já que eu realmente adorei ficar cara a cara com você e também ter a oportunidade de fazer uma entrevista para postar em meu canal. Fico feliz em ouvir isso e mais feliz em saber que a minha palavra está sendo espalhada pelas pessoas. Afinal, quanto mais almas para ver o meu show, mais almas para fazer parte do meu belo mundo. E meu amigo, e só digo uma coisa, Amalga, ele é sem sombra de dúvidas, ele é um dos XS brasileiros mais sinistros que eu já tive a oportunidade de ficar cara a cara, já que ele não se importa, já que a única coisa que ele quer é caos, destruição e matança, já que o próprio é a reencarnação da maldade pura, já que ele irá fazer questão de fazer todos nós sofrermos
das piores maneiras possíveis. Bem, esse foi o vídeo sobre o Amalga, que meu amigo eu realmente amei em falar dele aqui para vocês, já que eu achei a aparência e o visual dele extremamente interessante. E inclusive eu cheguei a perguntar para o criador se ele pretende criar mais e mais capítulos da história do Amalga, já que o capítulo 1, que é o que acabei de ler, já que ele está disponível e está oficialmente finalizado. E o próprio falou para mim que sim, ele irá fazer mais capítulos sobre a história do Amalga. Então vamos esperar ele trabalhar em mais e mais capítulos que eu irei falar dele aqui no canal. E também quero agradecer ao Joutricho por ter dublado o Amalga aqui nesse vídeo. E sim, o Jout ele é um portuga, mas vamos concordar que a voz dele combinou muito para o Amalga. Então, Jout, muito obrigado por ter participado aqui desse vídeo, meu bacano. E também peço para vocês se inscreverem no canal do criador, já que o cara merece muito, mas muito conhecimento mesmo, já que ele é talentoso pra cacete. Então, peço para vocês se inscreverem no canal dele e dar uma força pro cara. Hasta la vista, meus bacanos. Outra vez. Ok. Tantas almas para brincar. Não. Não quero ir a esse padrão.